Júlio César foi um dos maiores generais da história, seus feitos são lembrados até hoje, inspirou vários generais em todo o mundo, e sua lenda continua até hoje. Como César conseguiu ter um exército tão leal, a ponto de abandonar a república, e seguir seu general? Antigamente, a guerra contra inimigos estrangeiros geralmente significava lucro com saques, um grande motivador para jovens e veteranos se alistarem. Com a violência aumentando cada vez mais no dia a dia da política, algo como a primeira marcha de Sila sobre Roma estava prestes a acontecer, já que a autoridade do cônsul para travar a guerra era tradicionalmente absoluta. Seu comando contra Mitrídates tinha sido roubado por Mário por meio da violência na Assembleia Popular. Esta marcha era impensável para os contemporâneos, pois nunca havia acontecido antes. Da mesma forma, embora a violência como meio de fazer aprovar a legislação tenha se difundido nas décadas anteriores, e Mário já tivesse recebido legitimamente tal comando de um dos inúmeros, nunca havia sido usado para descaradamente anular a vontade de um cônsul em guerra. Assim, ambos os lados violaram a forma tradicional de governar. Aos olhos de Sila, ele era o líder legítimo do mundo romano, e a autoridade do povo havia sido usada sob coação para atacar sua prerrogativa tradicional. Para ele, Roma já havia sido vítima de Mário e sua comitiva, e precisava ser libertada da tirania do seu rival. Seus homens, por outro lado, o seguiram por vários motivos. Em parte, porque eram veteranos que haviam servido sob seu comando antes, portanto, leais a ele. Além disso, eles provavelmente teriam sido substituídos por outras legiões, e, portanto, teriam perdido qualquer possibilidade de pilhagem. E como catalisador, o próprio Sulla os lembrou de seu dever para com sua pátria, pois eles próprios eram cidadãos, e portanto, obrigados a fazer sua voz ser ouvida. Assim, foi aberto um precedente para a politização do exército, algo que nunca havia sido feito antes. Avancemos alguns anos para a segunda marcha de Sila sobre Roma. Ele e seus homens travaram uma guerra extenuante contra os inimigos de Roma, mas em casa uma formidável oposição a ele e a tudo o que ele representava estava reunida. Toda a sua legislação depois de sua primeira marcha foi desfeita, uma promessa de mantê-la quebrada. Nenhum dos cônsules eleitos antes de sua partida estava vivo, tendo o Partido Popular vencido, novamente, pela violência. Por toda a Península Italiana, a oposição política expulsa com seus exércitos se uniu a ele. Até o confronto final, ele manteve aberta a porta para a reconciliação além dos líderes da oposição. Ele foi recebido apenas com hostilidade e nenhum trimestre seria dado. Assim, depois que a batalha final foi vencida, ele não mostrou misericórdia. As seguintes proscrições são dignas de um livro por conta própria, então não vou entrar em detalhes. A parte importante era que Sulla tinha muitos recursos disponíveis, terra, dinheiro, e tudo mais. Mas ele também tinha um problema. Ele tinha que encontrar uma solução para desmobilizar centenas de milhares de homens que haviam guerreado uns contra os outros. E a guerra significava pilhagem e lucro. Ele assim deu o que tinha. Mas isso agora estabeleceu outro precedente ainda mais sério. As pessoas agora estavam cientes de que o lucro da guerra civil era possível. Até César, generais como Crasso e Pompeu se contentavam em simplesmente ameaçar a agitação civil e conseguiam o que queriam. Mas César não teve outra escolha além do exílio. Da mesma forma, suas tropas teriam perdido todo o lucro que ele poderia ter extorquido do Senado. Então agora eles tinham uma escolha: marchar sobre Roma ou perder tudo. Eles provavelmente estavam cientes dos métodos ilegais que seu general havia empregado no início de sua carreira e das ameaças legais que enfrentava em casa. Mas agora imagine quanto lucro você pode obter se seu general estiver em dívida com você em tal grau. Por isso os exércitos do final da República eram todos mais leais ao seu general do que à República. As reformas marianas fizeram com que o povo pudesse se voluntariar para se alistar, mas enquanto sua manutenção seria paga pelo Estado, não seria muito e você normalmente procuraria ganhar com os espólios concedidos ao general. Do jeito que aconteceu, Júlio César foi espetacularmente bem-sucedido e simpatizou com os pobres de Roma.
Os soldados sob seu comando provavelmente sobreviveriam, participariam de campanhas lucrativas e seriam cuidados. Alguns desses soldados, e especialmente os centuriões, já estavam sob o comando de César há anos, o que também cria um vínculo de lealdade. Não apenas isso, mas quando você luta e serve, com certeza ajuda a ter objetivos elevados e ética. Eu não acho que muitos iriam realmente querer ir contra seus companheiros ou abandoná-los pela causa da República. A maioria seguiria o que sua unidade estava fazendo, o que provavelmente era o que seus suboficiais queriam, a maioria dos quais teria longos anos servindo sob César. Além disso, a República não era um governo para o povo, os líderes das forças contra César lutavam para restabelecer a primazia do Senado às custas do povo de Roma, e não apenas do Senado, mas uma seleção estreita de aristocratas das famílias certas em Roma. Nenhum dos lados era realmente inocente nessa história. Com sua campanha da Gália, César então teria uma lealdade suprema com suas legiões, que confiavam nele, e sabiam que ele era capaz de trazer cada vez mais riquezas para as legiões e para o povo de Roma. Foi exatamente por isso que eles decidiram cruzar o rio Rubicão e iniciar uma guerra civil contra os inimigos de César. Até no ano de 53 a.C., nenhum general romano havia cruzado o rio Reno, ele era o divisor entre Roma e os bárbaros da Germânia. Durante a conquista de César da Gália, era necessário proteger a fronteira oriental das novas províncias contra as tribos saqueadoras da Germânia. Essas tribos se sentiam seguras e protegidas do outro lado do rio. O rio era uma fronteira natural, muito difícil de se atravessar, e como já mencionei, nenhum outro general romano havia cruzado o rio, mas César era diferente de qualquer outro que veio antes dele. Após um ataque dos germânicos à Gália, César decidiu fazer uma retaliação e punir os bárbaros. Para os germânicos, o Reno era uma barreira natural que impedia qualquer invasão de seus territórios. César queria destruir essa crença, ao mesmo tempo, descobrir o mundo dos bárbaros. Mas do outro lado do rio também havia tribos aliados de Roma, como os Ubians. Eles ofereceram navios a César para as legiões cruzarem o rio e atacarem as tribos germânicas. Como está descrito nos relatos de César. Também os Ubianos, que de todas as nações além do Reno, enviaram embaixadores a César e formaram uma aliança e entregaram reféns, imploraram sinceramente que lhes trouxessem ajuda, porque eram gravemente oprimidos pelos suevos, ou, se outras questões o impedissem, que ele pelo menos transportasse seu exército pelo Reno, que isso seria suficiente para sua ajuda presente e sua esperança para o futuro. Prometeram um grande número de navios para transportar o exército. No entanto, César recusou a oferta para atravessar o rio com navios, ele queria que seus homens atravessassem a cavalo, para mostrar todo o poderio romano. Assim sendo, ele decidiu construir uma ponte, uma verdadeira engenhosidade militar. Fazendo isso, ele não iria apenas proteger seus aliados, mas também iria mostrar aos germanos que Roma poderia ir aonde quisesse, e que nenhum rio pararia sua ambição. A construção foi realizada em uma área onde a profundidade do rio chegaria a 9 metros. Os 40.000 soldados de César construíram a ponte em apenas 10 dias, o que é uma conquista extremamente impressionante. Os germânicos do outro lado ficaram observando sem acreditar no que estava acontecendo, era um choque de tecnologia muito diferente para a época. Depois de terminado, César atravessou com suas tropas para a outra margem, em uma entrada triunfal. Depois foi para as terras da tribo Sugambri, onde incendiou suas aldeias. O resto das tribos ou enviaram mensageiros para pedir paz ou evacuaram seu povo para florestas e terrenos baldios e reuniram guerreiros. Os alemães temeram o grande conquistador, segundo os escritos de César. Tendo já realizado todas essas coisas por causa das quais ele havia resolvido liderar seu exército, a saber, amedrontar os alemães, vingar-se dos Sigambri e libertar os ubianos da invasão dos suevos, tendo passado ao todo 18 dias além do Reno, e pensando que havia avançado o suficiente para servir tanto à honra quanto aos interesses, ele voltou para a Gália e derrubou a ponte. Então, após 18 dias de campanhas e sem encontrar fortes resistências, César voltou e desmontou a ponte, deixando mais uma vez o recado de que eles poderiam ir e vir quando quisessem. 2 anos depois, César construiu outra ponte, em um local bem próximo da primeira. Mais uma vez ele atravessou. Assim como em 55, César não encontrou forte resistência.
as tribos inimigas recuaram e abandonaram suas aldeias. Desta vez, para não encorajar os bárbaros, César desmanchou só metade da ponte do lado germano. Ele deixou a outra metade intacta, para mostrar a eles que a volta dos romanos seria ainda mais fácil. Segundo os escritos de César, para não libertar completamente os bárbaros do medo de seu retorno, e para retardar seus guerreiros, tendo repelido seu exército, ele quebrou, a uma distância de 200 pés, a extremidade da ponte, que o ligava à costa de Ubia, e no final da ponte ele ergueu torres de 4 andares, e colocou uma guarda de 12 coordes para defender a ponte, e reforçou o local com fortificações consideráveis. A invasão de César causou o efeito desejado. As tribos germânicas sentiram o que Roma poderia fazer, demonstrou o poder de Roma e sua capacidade de cruzar o Reno à vontade a qualquer momento. Assim Júlio César assegurou as fronteiras da Gália, e por vários séculos os alemães se abstiveram de atravessá-las. Com isso, os romanos firmaram bases permanentes ao longo do Reno, permitindo a colonização de toda a região. Quanto aos ubianos, no ano de 39 a.C., o lendário Marco Agripa os levou para a margem oeste do Reno, como pagamento por sua lealdade de longa data a Roma. E eles permaneceram leais a Roma ao longo de sua história. Mais uma vez César se provou um gênio militar. Ele conseguiu fazer os germânicos recuarem sem muitas resistências, apesar que os números de guerreiros germânicos eram muito maiores que os dos soldados de César. Mesmo assim ele avançou e cumpriu seus objetivos. No século I a.C., o mar Mediterrâneo tinha um grande problema, que afetava a todos. Especificamente, tinha um problema de pirataria. A região acidentada do sul da Anatólia, conhecida como Cilícia, era totalmente infestada de bandidos marítimos, cujas ações aterrorizavam até mesmo os romanos. Em 75 a.C., um acontecimento histórico ocorreria, onde um bando de piratas cilícios no mar Egeu capturou um nobre romano de 25 anos, chamado Júlio César, que estava a caminho de Rhodes, onde iria estudar oratória. Como a história é relatada nas vidas paralelas de Plutarco, a captura foi um pequeno inconveniente para César, mas foi um azar terrível para os piratas. Desde o início, César simplesmente se recusou a se comportar como um cativo. Quando os piratas lhe disseram que haviam fixado seu resgate na soma de 20 talentos, ele riu deles por não saberem quem haviam capturado e sugeriu que 50 talentos seria uma quantia mais apropriada. Ele então enviou sua comitiva para juntar o dinheiro e se estabeleceu para um período de cativeiro. Os piratas devem ter ficado espantados. Não é todo dia que um refém negocia seu resgate. César se sentia em casa entre os piratas, mandando neles, e mandando-os calar quando queria dormir. Ele os fazia ouvir os discursos e poemas que estava compondo em seu imprevisto tempo de inatividade, e os repreendia como analfabetos se não ficassem suficientemente impressionados. Ele participava das brincadeiras e exercícios dos piratas, mas sempre se dirigia a eles como se fosse o comandante e eles seus subordinados. De tempos em tempos, ele ameaçava mandar crucificar todos eles. Eles levaram isso como uma piada de seu cativo superconfiante e ligeiramente maluco. Não foi uma piada. Após 38 dias, o resgate foi entregue, e César foi libertado. Surpreendentemente, César conseguiu reunir uma força naval em Mileto, apesar de não ocupar nenhum cargo importante, e partiu em busca dos piratas. Ele os encontrou ainda acampados na ilha onde ele havia sido mantido, e os trouxe de volta como seus cativos. Quando o governador da Ásia vacilou em punir os piratas, César foi até a prisão onde estavam presos e mandou crucificá-los. Segundo Suetônio e Plutarco, assim que o resgate foi pago e ele foi solto, ele imediatamente lançou uma frota para persegui-los. Plutarco diz que eles ainda estavam ancorados na ilha de Mileto, onde ele havia sido solto. Na versão da história de Plutarco, quando o adolescente César estava fugindo de Sila, ele fugiu para a proteção do rei Nicomedes da Bitínia, permaneceu por um curto período de tempo e foi capturado pelos piratas no caminho de volta. Os piratas queriam exigir 20 talentos pelo resgate, ele riu, e disse, "Vocês não sabem quem eu sou", e insistiu que pedissem 50. Ao capturar os piratas, ele os entregou ao governador local, que demorou a decidir o que fazer com eles, então César os tirou da prisão e os crucificou ele mesmo. A versão de Suetônio é um pouco diferente, e ele a situa em um ponto diferente da vida de César.
Depois que os parentes de César persuadiram Sila a poupá-lo, ele se juntou ao exército. Enquanto estava na equipe do governador da Ásia, ele foi enviado em uma missão diplomática para garantir a ajuda do rei Nicomedes da Bitínia. Depois disso, ele serviu na Cilícia, e depois que Sila morreu, voltou a Roma e começou a fazer nome como advogado. Até agora, isso é bem mais plausível do que o relato de Plutarco. Nesse ponto, ele navega para Rhodes para melhorar sua oratória com um mestre orador, e é quando é capturado por piratas. Depois de ser libertado e capturar e executar os piratas, ele segue para Rhodes, onde convoca uma unidade militar para repelir uma incursão estrangeira. Suetônio não se alonga em seu cativeiro ou na captura dos piratas, ele não menciona a crucificação, apenas que ele não demorou para lançar uma frota e perseguir os piratas que partiam, e no momento em que eles estavam em seu poder infligiu-lhes o castigo que muitas vezes ameaçava ao brincar com eles. Comparando-o com a versão de Plutarco, você tem a sensação de que Suetônio ouviu a história e se sentiu obrigado a incluí-la em um ponto plausível de sua biografia, mas não deu muito crédito a ela. Tanto César, quanto Alexandre, foram generais admirados e temidos por muitos, sendo inspirações para grandes líderes ao longo da história. Hoje mostraremos algumas das façanhas desses dois líderes, e caberá a vocês decidir qual foi um general melhor. César enfrentou uma revolta gaulesa antes da famosa rebelião de Vercingetorix. Um líder gaulês chamado Ambiorix havia aniquilado algumas coortes e estava sitiando um forte romano, comandado por Quinto Túlio Cícero. César juntou os poucos homens que conseguiu, e correu para esmagar Ambiorix. Ao chegar, ele começou a invadir o campo para que o medo afastasse Ambiorix do cerco. Essa estratégia funcionou. César encontrou Ambiorix e seu exército em uma colina, cavaram, e estavam prontos para uma luta. César estava em menor número e enfrentando um inimigo muito poderoso. O tempo também era essencial, pois as revoltas irrompiam em todos os lugares. Primeiro, César acampou no sopé da colina, à vista dos gauleses. Então César enviou sua cavalaria com ordens para agir como se estivessem fugindo assim que fizessem contato. Enquanto a cavalaria fugia, César fez seus homens no forte fingirem entrar em pânico e fugirem. Ambiorix, pensando que tinha outro exército em suas mãos para esmagar, enviou seu exército colina abaixo para cercar o acampamento de César. Enquanto Ambiorix e seu exército se instalam, os homens de César avançam em todas as direções gritando e atirando seus dardos. Ambiorix e seu exército foram totalmente esmagados. César era um general que poderia usar táticas variadas, e poderia lutar em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele venceu no Egito, África, Espanha, Gália, Itália, Grécia, Bretanha e Alemanha. Não importa o terreno, não importa a circunstância. César se vê sitiando Vercingetorix e um grande exército. Além de Vercingetorix, há um grande exército de socorro a caminho. Isso significaria um desastre para qualquer um, exceto para César, que venceu centenas de milhares de gauleses. César frequentemente se encontrava em situações ruins, como ser sitiado em Alexandria ou enfrentar um exército romano em desvantagem de 2-1. Não importa o quão condenadas as coisas parecessem, César encontrou uma maneira de vencer e ganhar as batalhas. A carreira de César é muito impressionante. Já Alexandre conquistou mais território, mas César também venceu grandes batalhas contra poderosos exércitos. César conquistou a Gália, derrotou vários exércitos germânicos, invadiu a Bretanha e vassalou as tribos locais. Tomou a Espanha, Itália, Grécia e norte da África do Senado, venceu no Egito e o transformou em um reino cliente. César fez muito. Ele enfrentou uma incrível variedade de inimigos e venceu. Frequentemente, Alexandre enfrentou dificuldades difíceis e é famoso por vencer batalhas em grande desvantagem numérica. César não era estranho a esse tipo de coisa. Nas batalhas de Alésia e Farsália, César enfrentou uma desvantagem numérica significativa e saiu vitorioso. Um ponto que César tem vantagem sobre Alexandre é sobre a lógica de que poderia morrer em batalha. Alexandre sempre conduziu pessoalmente seus homens para a batalha, e, embora isso seja admirável, é muito perigoso.
César lutaria quando necessário, mas apenas quando necessário. Alexandre deixou a Macedônia com 50.000 soldados, rumo à conquista do maior império do mundo. Ele sabia como motivar seus homens, com grandes discursos. Ele disse isso às suas tropas. A juventude de Pela, da Macedônia, e os povos da Grécia, juntem-se aos seus soldados e confiai-vos a mim, para que nos movamos contra os bárbaros e nos libertemos da submissão persa, já que como gregos nós não devemos ser escravos de bárbaros. Um discurso desse inspiraria qualquer grego, que queria claramente que seus compatriotas não fossem mais ameaçados por bárbaros. Ele partiu, vencendo inúmeras batalhas, sendo a decisiva em Gaugamela, onde derrotou definitivamente os persas de Dario. Ele marchou, derrotando todos os inimigos pelo caminho, e com um detalhe, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Apesar de ter ido tão longe, ele queria mais, entretanto, seus homens, já cansados, depois de marchar por milhares de quilômetros, e de estarem participando de uma guerra sem sentido para eles, decidiram ir para casa, com o rei já não conseguindo os convencer a continuar. Mas, Alexandre já estava montando um novo exército, que faria outras grandes campanhas. No entanto, ele acabou ficando doente e morrendo antes de completar 33 anos, partindo com aquela sensação de que poderia ser ainda maior. Alexandre era um gênio no campo de batalha, conhecendo seus homens, e sabendo até o nome dos antepassados de alguns, isso inspirava muito suas tropas. Por isso, ele conseguiu vencer dezenas de batalhas, em praticamente todas com grande desvantagem, acostumado a lutar contra exércitos 2 ou 3 vezes maiores que seu exército. Por isso Alexandre se tornou uma lenda, lembrado sempre, e sendo uma inspiração até mesmo para o próprio César. Como podermos ver, os dois foram grandes generais, cada um tendo grandes vitórias, e acostumados a lutar em terrenos diferentes, e em desvantagem. Os dois foram responsáveis pelo nascimento de dois dos maiores impérios da antiguidade. E na sua opinião, qual dos dois foi maior e melhor? Júlio César é um dos homens mais famosos e poderosos da história, sua vida é repleta de feitos e conquistas, mas houve um momento em que ele preparou uma invasão contra um império que Roma nunca conquistou, o Império Parta. César iniciou sua carreira em busca de glórias, nas sombras de Alexandre, o Grande, quem ele pretendia superar. Com isso César iniciou uma ascensão que o levaria ao topo em Roma, e em meio a isso ele seria nomeado como ditador vitalício, um poder sem precedentes. Devido a tanto poder acumulado, seus rivais o atacaram e o mataram no Senado romano, evitando que César fosse atrás de mais uma ambição, a conquista do Império Parta. Com essa conquista ele poderia finalmente seguir os passos de Alexandre, e foi exatamente por isso que seus rivais o impediram, pois a vitória de César traria um desequilíbrio muito grande na esfera política em Roma. Há evidências de que César havia começado a preparação para uma campanha contra o Império Parta, algum tempo antes do final de 45 a.C. Em 44 César havia começado uma mobilização em massa, 16 legiões, cerca de 60.000 homens, e 10.000 cavaleiros estavam sendo reunidos para a invasão. Eles seriam apoiados por cavalaria auxiliar e infantaria armada leve, ou seja, César provavelmente levaria no total de 80 a 100.000 homens, onde ele teria uma cavalaria muito forte, não cometendo o mesmo erro de Crasso. 6 das legiões já haviam sido enviadas à Macedônia para treinar, juntamente com uma grande soma de ouro para a expedição. Otávio foi enviado para a Polônia, na moderna Albânia, ostensivamente como estudante, para permanecer em contato com o exército. Como César planejava ficar fora por algum tempo, ele reorganizou o Senado e garantiu que todos os magistrados, cônsules e tribunos fossem nomeados por ele durante sua ausência. César pretendia deixar Roma para iniciar a campanha em 18 de março, no entanto, 3 dias antes de sua partida, ele foi assassinado. A expedição foi planejada para durar 3 anos. Começaria com um ataque punitivo à Dácia, sob o comando do rei Burebista, que vinha ameaçando a fronteira norte da Macedônia. Foi sugerido por Christopher Pelin que a Dácia, não a Pártia, seria o alvo principal da campanha. Depois da Dácia o exército iria então invadir a Pártia a partir da Armênia. As fontes antigas divergem.
Suetônio afirma que César desejava agir com cautela, e não enfrentaria totalmente o exército parta a menos que tivesse determinado sua força total. Embora ele insinue que o objetivo de César era uma expansão do império, não apenas sua estabilização, Plutarco descreve uma campanha mais ousada escrevendo que uma vez que a Pártia fosse subjugada, o exército se moveria pelo Cáucaso, atacaria a Sítia, e retornaria para a Itália depois de ter conquistado a Germânia. Plutarco também afirma que a construção de um canal através do Istmo de Corinto, onde Anienus havia sido encarregado, deveria ocorrer durante a campanha. Vidas Paralelas de Plutarco foi escrito com a intenção de encontrar correlações entre as vidas de romanos e gregos famosos. Por exemplo, César foi comparado com Alexandre, o Grande. A leitura de Bussard de Vidas Paralelas também interpreta Plutarco tentando usar os planos futuros de César como um estudo de caso no erro da ambição desenfreada. Alguns acadêmicos teorizaram que o emparelhamento de César com a invasão da Pártia por Alexandre Trajano, que foi na época da escrita de Plutarco, levou a exageros no plano de invasão apresentado. O envio do exército para a Macedônia perto da fronteira dácia e a falta de preparação militar na Síria também foram usados para dar suporte a essa hipótese. Malitz reconhece que os planos da Sítia e da Germânia parecem irrealistas, mas acredita que eles eram críveis com o conhecimento geográfico da época. A desculpa pública para a expedição foi que menos de 10 anos antes, em 53 a.C., uma invasão do Império Parta havia sido tentada pelo cônsul romano Marco Licínio Crasso, e terminou em fracasso e sua morte na Batalha de Carras. Para muitos romanos, isso exigia vingança. Além disso, a Pártia ficou do lado de Pompeu na recente guerra civil contra César. Como a República Romana em 45 ainda estava politicamente dividida após a Guerra Civil, Marco Cícero tentou pressionar César para adiar a invasão parta e resolver os problemas domésticos. Seguindo uma linha de pensamento semelhante em junho daquele ano, César abandonou temporariamente sua intenção de partir com a expedição. No entanto, César finalmente decidiu deixar Roma e se juntar ao exército na Macedônia. Várias motivações foram propostas para explicar sua decisão de continuar sua carreira militar. Após uma campanha vitoriosa, ele teria, como escreveu Plutarco, completado este circuito de seu império, que seria então delimitado por todos os lados pelo oceano, e voltaria para casa com sua ditadura vitalícia assegurada. Também foi proposto que César sabia das ameaças contra ele, e sentiu que deixar Roma e estar na companhia de um exército leal seria mais seguro pessoal e politicamente. César também pode ter desejado curar a fenda da guerra civil ou distraí-la lembrando a população de Roma da ameaça de um império vizinho. A fim de apoiar um título real para César, um boato foi espalhado antes da invasão planejada. Alegou que havia sido profetizado que apenas um rei romano poderia derrotar a Pártia. Como a maior oposição interna de César veio daqueles que acreditavam que ele queria o poder real, isso fortaleceu a conspiração contra ele. Também foi dito que a oposição de César teria medo de que ele voltasse vitorioso de sua campanha, pois ele seria mais popular do que nunca. O assassinato ocorreu em 15 de março de 44 a.C., no dia em que o Senado deveria debater alguns assuntos. No entanto, alguns dos aspectos do reinado planejado de César podem ter sido inventados após o assassinato para justificar o ato. A relação entre a planejada guerra parta e sua morte, se houver, é desconhecida. Após a morte de César, Marco Antônio disputou com sucesso o controle das legiões da invasão planejada, que ainda estavam estacionadas na Macedônia, e ele assumiu temporariamente o controle dessa província para fazê-lo. De 40 a 33 a.C., Roma, e particularmente Antônio, travariam uma guerra mal-sucedida contra a Pártia. Ele usou o plano de invasão proposto por César, de atacar através da Armênia, onde se acreditava que o apoio do rei local poderia ser confiável. Na Dácia, Burebista morreu no mesmo ano que César, o que levou à dissolução do seu reino. Se fosse César no lugar de Antônio, é bem provável que tudo seria diferente, pois, ao contrário de Marco Antônio, César era um gênio no campo de batalha. Antes da ascensão do Império Romano, o mar Mediterrâneo era completamente dividido, sem nenhuma superpotência para civilizar aquele mar. Em meio a isso, vários piratas surgiram lá, com os mais poderosos e perigosos sendo os cilícios.
Os piratas cilícios dominaram a pirataria do mar Mediterrâneo desde o século II a.C. até sua derrota pelas mãos de Pompeu, o Grande, de 67 a 66 a.C. Como havia notórios redutos de piratas na Cilícia, na costa sul da Ásia Menor, o termo cilício foi usado por muito tempo para se referir genericamente a qualquer pirata. No século I a.C., o mar Mediterrâneo tinha um problema de criminalidade. Especificamente, tinha um problema de pirataria. A região acidentada do sul da Anatólia, conhecida como Cilícia, era notoriamente infestada de bandidos marítimos cujas depredações aterrorizavam não só os romanos, como também vários outros povos ao seu redor. No ano de 75 a.C., um bando de piratas cilícios no mar Egeu capturou um nobre romano de 25 anos chamado Júlio César, que estava a caminho para estudar oratória em Rhodes. Como a história é relatada nas Vidas Paralelas de Plutarco, a captura foi um pequeno inconveniente para o jovem César, mas um grande azar para os piratas. Desde o início, César simplesmente se recusou a se comportar como um prisioneiro. Quando os piratas lhe disseram que haviam fixado seu resgate na soma de 20 talentos, ele riu deles por não saberem quem haviam capturado, e sugeriu que 50 talentos seria uma quantia mais apropriada. Ele então enviou sua comitiva para juntar o dinheiro e se estabeleceu para um período de cativeiro. Os piratas com certeza perceberam que estavam lidando com alguém diferente. Não é todo dia que um refém negocia seu resgate. César se sentia em casa entre os piratas, mandando neles, e mandando-os calar quando queria dormir. Ele os fazia ouvir os discursos e poemas que estava compondo em seu imprevisto tempo de inatividade, e os repreendia como analfabetos se não ficassem suficientemente impressionados. Ele participava das brincadeiras e exercícios dos piratas, mas sempre se dirigia a eles como se fosse o comandante e eles seus subordinados. De tempos em tempos, ele ameaçava mandar crucificar todos eles. Eles levaram isso como uma piada de seu prisioneiro superconfiante e totalmente maluco. Isso não foi uma mentira. Após 38 dias, o resgate foi entregue e César foi libertado. Surpreendentemente, César conseguiu reunir uma força naval em Mileto, apesar de não ocupar nenhum cargo público ou militar, e partiu em busca dos piratas. Ele os encontrou ainda acampados na ilha onde ele havia sido mantido e os trouxe de volta como seus prisioneiros. Quando o governador da Ásia vacilou em puni-los, César foi até a prisão onde estavam presos e mandou crucificá-los. Como sinal de clemência, primeiro mandou cortar a garganta deles. O principal comércio dos piratas era a escravidão. Comerciantes romanos compravam a maioria dos escravos. Proprietários de terras romanos mantinham grandes plantações trabalhadas por escravos. A Sicília era conhecida por suas plantações de escravos pertencentes aos romanos. Delos tornou-se o centro do mercado mediterrâneo de escravos, outros mercados incluíam os de Rhodes e Alexandria. Em seu auge, 100.000 escravos passavam por seus mercados em um único dia. Com as plantações veio um sistema mais duro de escravidão e maior demanda. A Ásia Ocidental era o principal suprimento, e foi reduzida pela pirataria e pelos impostos dos fazendeiros romanos. Com a destruição da antiga Cartago, o fim do Império Seleucida e o declínio do Egito Ptolomaico, não restava nenhum poder naval forte no Mediterrâneo. Roma era a única grande potência mediterrânea restante, mas nessa época sua marinha foi reduzida e Roma dependia do aluguel de navios conforme a necessidade. Roma apenas protegeu os locais que lhe interessava, com expedições enviadas contra as bases piratas na costa da Ligúria e da Ilíria. Com o tempo os romanos e os piratas começaram a se confrontar devido aos interesses diferentes, e como era de se imaginar, os piratas levariam a pior, com Pompeu rapidamente os derrotando, e pacificando os piratas do Mediterrâneo. Bom, que César foi um grande general não existe dúvidas, mas, uma afirmação que já vi muitas pessoas dizendo, inclusive aqui no canal, é que se não fosse por César, Crasso não teria derrotado os Spartacus. No entanto, o quanto disso é verdade? Primeiramente, quero dizer que logo trarei um vídeo sobre Spartacus, fiquem atentos, não deve demorar a sair. É bem provável que as pessoas que dizem que César teve um papel importante na guerra contra Espartaco, devem ter sido influenciadas pela série de TV chamada Spartacus, ou pela série Império Romano,
da Netflix, já tem muito tempo que assisti, mas se não me engano elas mostram um César ativo como aliado de Crasso na Terceira Guerra Servil. Embora a série Spartacus seja muito divertida de assistir, é tão historicamente precisa quanto as Tartarugas Ninja. Eles acertaram algumas coisas. É bom o suficiente para um programa de TV, mas é uma besteira histórica. Então, o que sabemos sobre César durante a Terceira Guerra Servil? Extremamente pouco, infelizmente. César foi eleito tribuno militar em 72 ou 71. Quase não há detalhes sobre seu tribunato. Crasso foi pretor em 73, e conseguiu o comando contra a guerra no ano seguinte. Crasso e César foram aliados mais tarde. Anos depois, ao enfrentar tribos alemães, César encorajou seus soldados lembrando que havia muitos alemães entre o exército de escravos derrotado. Ele não faz menção de seu serviço pessoal na época, mas isso não é incomum para seus comentários de guerra que contêm pouca informação autobiográfica. Portanto, é possível que César tenha participado da guerra contra Espartaco como tribuno de Crasso. Ele não se destacou, pelo menos não o suficiente para receber um elogio, mas a guerra era popular entre os eleitores e César era um oportunista e um populista mestre. Ele teria entrado na guerra e a usado para ganhar popularidade entre os eleitores, em vez de apenas falar sobre isso mais tarde para inspirar suas tropas sem fundamento. Também poderia ter sido o início de sua amizade com Crasso, embora novamente não possamos ter certeza. Todo o esboço detalhado não é surpreendente. Nem sabemos se Spartacus era um trácio real, Sparatocus era um nome trácio comum, ou ele era apenas um desertor das legiões escalado como um trácio. Temos tão poucas fontes históricas diretas, e o que temos é fragmentário, que deixa muita tela aberta para bons contadores de histórias. César e Crasso foram aliados mais tarde. Crasso era próximo de Sila, mas César fez sua carreira política como suposto herdeiro de Mário. A guerra com Spartacus não era a única coisa que preocupava os romanos na época. Pompeu estava na Espanha, lutando contra o último general Mariano V Sertório. Outra coisa é que a principal fonte romana para a Terceira Guerra Servil é Plutarco, de sua queda da República Romana, que contém a vida de Crasso, e a vida de Pompeu. Em suas vidas paralelas, Plutarco inclui uma vida de César. Se tivesse havido algum envolvimento de César na Terceira Guerra Servil, Plutarco sem dúvida teria mencionado, mas ele não o faz, então podemos supor que César no programa de TV era apenas para atrair mais fãs. Então, chegamos à conclusão de que o mais provável é que César não participou da campanha, e se tiver participado, não teve nenhum destaque ou grande importância. Júlio César é talvez o romano mais famoso da história, lembrado até hoje, e, apesar de nunca ter sido imperador, ele inspirou vários ao longo da história, como os imperadores romanos, russos e alemães. No vídeo de hoje tentaremos entender o quão grande César foi para Roma. César é tão conhecido principalmente porque suas ações mudaram para sempre Roma, a superpotência do mundo, não apenas por um curto período de tempo, mas pelo resto de toda a sua existência, e essa superpotência mudaria o mundo inteiro. César conseguiu iniciar sua gloriosa carreira, logo após se tornar um dos maiores políticos de Roma, auxiliado por Pompeu, o Grande, o melhor e mais famoso general de Roma na época, e por Crasso, o homem mais rico de Roma. Roma naquela época era uma república, onde o povo tinha voz através dos senadores. E é a partir daí que os efeitos de César serão mais sentidos. César logo se tornou um general, invadindo a Grã-Bretanha, lutando com sucesso contra as tribos germânicas, e conquistando a Gália, culminando com uma grande vitória em Alésia, onde César liderou pessoalmente seus soldados na batalha durante um contra-ataque crucial, algo quase inédito para um general fazer. César não lutou 7 anos de guerra apenas pela glória de Roma, ele o fez também porque precisava de dinheiro para pagar suas dívidas, e para avançar ainda mais em seus objetivos políticos. Ele fez uma imensa fortuna com a venda de milhares de escravos gauleses. O Senado, liderado por Pompeu, estava descontente com as guerras de César, pois não eram autorizadas pelo Senado, eles estavam com medo de seu poder crescendo rapidamente e ordenaram a César que dispersasse seu exército e voltasse a Roma para ser julgado por traição.
César escolheu este momento, o momento mais importante de sua vida e de Roma, para recusar o Senado e quebrar todas as tradições de Roma cruzando o rio Rubicão com uma de suas legiões para a Itália, algo que era proibido para qualquer comandante fazer. Ao fazer isso, ele estava dizendo ao Senado que faria uma candidatura ao poder apoiada pelos militares e colocou Roma em um caminho totalmente novo. César iniciou uma guerra civil que venceu em 2 anos, derrotando seu antigo amigo e aliado Pompeu, e os membros do Senado que se opuseram a ele. Ele perseguiu o fugitivo Pompeu para o Egito apenas para descobrir que seu velho amigo havia sido assassinado pelo jovem faraó Ptolomeu XIII. Ele resolveu uma guerra civil de sucessão entre Ptolomeu e sua irmã mais velha, Cleópatra VII. Não surpreendentemente, César escolheu a sedutora Cleópatra como rainha, e aumentou seu mito quando os dois se tornaram amantes famosos, com Cleópatra supostamente dando um filho a César. Ele venceu mais guerras no leste, na África e na Espanha, aumentando sua reputação. Ele derrotou totalmente todos os seus inimigos durante a Guerra Civil, e finalmente voltou para Roma. Em vez de punir seus oponentes na Guerra Civil, ele novamente quebrou a tradição ao perdoá-los, outra coisa que contribuiu para seu mito. Ele escreveu seu testamento nomeando seu sobrinho neto como seu herdeiro, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto César, mas também deixando uma grande quantia para a própria Roma. Politicamente, ele se tornou um reformador, mudando as leis da dívida, concedendo terras aos veteranos, estabeleceu uma força policial, criando o calendário juliano. Conspiradores do Senado e da elite de Roma temeram a ambição de César e o assassinaram no próprio Senado. Mesmo depois de sua morte, a sombra de César continuou. Antônio e Otaviano I entraram em guerra com os assassinos de César, depois se separaram e guerrearam um contra o outro. Antônio e sua nova amante Cleópatra foram derrotados na famosa Batalha Naval de Áxio, onde Otaviano foi vitorioso. Otaviano consolidou o poder de volta a Roma, e preparou o cenário para o próximo grande evento, a destruição da República Romana e o início do Império Romano. Otaviano mudou seu nome para Augusto César, e tornou-se o primeiro imperador de Roma. O império era então governado não por senadores, mas por uma sucessão de imperadores, a princípio todos relacionados ao sangue de Augusto, mas depois cada vez mais para quem fosse o mais forte ou o mais rico. Houve alguns bons imperadores, mas a maioria foram fracos, mudando não só o Império Romano, mas todo o mundo. A marca de César no mundo pode ser vista em todos os eventos futuros, desde os saques de Roma, passando pela adoção do cristianismo pelo imperador Constantino, até a exaustão final e queda do império. E a sombra de Roma continuou moldando o mundo ocidental. César fez muito disso acontecer quando cruzou o Rubicão e pôs em movimento o fim da República e o início do Império. Como eu já disse várias vezes, na história, não existe mocinhos e vilões, cada um segue com seus propósitos para glórias pessoais, e com César não foi diferente. Como eu já disse em muitos vídeos, após a conquista da Gália, César tinha 2 opções: ir a Roma para ser julgado pelos seus inimigos, ou atravessar o Rubicão com suas legiões e iniciar uma guerra civil. Como sabemos, César escolheu a segunda opção. No vídeo de hoje, tentaremos descobrir o que teria acontecido se César voltasse para Roma como um civil, para ser julgado legalmente. Como César tinha grandes inimigos em Roma, muito provavelmente poderia acontecer 3 coisas com ele. A primeira hipótese é a de que ele poderia ser envergonhado e depois exilado. A segunda é a de que ele seria executado por guerra ilegal e traição. E a terceira é a que ele seria assassinado algum tempo depois de chegar. É praticamente certo que uma dessas opções seria usada. César sabia disso. Para quem não sabe o motivo disso, vamos contar o que aconteceu nos últimos anos, com César no comando da Gália. Era 50 a.C., o Senado exigiu que César renunciasse ao seu comando e retornasse a Roma. César passou os últimos 9 anos conquistando a Gália, invadindo a Grã-Bretanha, invadindo a Germânia e se tornando uma lenda para muitos romanos. Por que os senadores exigiram a volta de César? Bem, eles queriam destruir seu legado. Enquanto cônsul, César quebrou algumas regras para fazer as coisas, e com isso ele fez um monte de inimigos.
Na época, Roma estava dividida entre duas facções. Os optimates, que odiavam César, e os populistas, que apoiavam César. Quando César infringiu a lei como cônsul, os optimates nada puderam fazer. César naquele momento tinha o Imperium. O Imperium era um conjunto de privilégios dados a altos funcionários romanos. Permitia-lhes comandar exércitos, conduzir diplomacia e, em geral, representar o Estado romano. Ter o Imperium significava que você era a personificação da própria Roma. Acima de tudo, Imperium significava que você estava imune a processos judiciais. Você poderia matar um homem e ficar totalmente bem, desde que tivesse esse privilégio. No entanto, após o fim do Imperium, o governo iria atrás de você. Quando o mandato de César como cônsul terminou, ele se tornou governador de 3 províncias e passou a comandar 10 legiões no total. César recebeu um mandato de 5 anos como governador logo após o término de seu mandato como cônsul. Quando os 5 anos terminaram, César conseguiu uma extensão de 5 anos, elevando seu mandato total como governador para 10 anos. Por que 10 anos? Porque tinha de haver um intervalo de 10 anos entre os mandatos como cônsul. César queria passar de governador a cônsul imediatamente, sem lacuna. De qualquer forma, quando César chegou ao ano 9 de seus 10 anos de governo, seus inimigos finalmente fizeram um movimento contra ele. Eles argumentaram perante o Senado que a extensão de 5 anos do governo de César começou quando foi aprovado, não quando seu mandato original de 5 anos terminou. Isso significaria que o mandato de César como governador terminaria após 9 anos, e não 10. Se o mandato de César como governador terminasse e ele não fosse capaz de se tornar imediatamente cônsul, haveria uma lacuna onde ele não tinha o Imperium. Sem o Imperium, César estava em apuros, seus inimigos poderiam acusá-lo de vários crimes e destruí-lo. César tentou fazer que seus aliados vetassem o Senado e uma série de outras coisas, mas quando isso falhou, César foi até suas tropas, ofereceu-lhes um aumento salarial e os colocou mais perto da Itália. Isso nos faz pensar uma coisa interessante. Por que César e o Senado não negociaram? Quero dizer, certamente nos meses de conflito eles poderiam ter encontrado alguma brecha para evitar uma guerra civil que ninguém queria, ou será que o orgulho romano falou mais alto? Bem, eles realmente negociaram. Os optimates enviaram Cícero, Catão e Pompeu, para negociar com Marco Antônio e mais alguns aliados de César. Cícero queria muito evitar uma guerra civil. Eles enviaram seus termos. César renunciaria ao comando de 9 de suas 10 legiões, e 2 de suas 3 províncias. Isso deixaria César com uma legião e uma província. O suficiente para proteger César, mas não o suficiente para ameaçar Roma. César serviria como cônsul por mais um tempo. Pompeu e Cícero concordaram, assim como todos ali. Então Catão simplesmente estragou o acordo, levando Roma a uma terrível guerra civil, que praticamente selaria o destino da República Romana. Se esse acordo fosse feito, muita coisa na história seria diferente. César muito provavelmente seria alguém bem menos conhecido hoje, deveria ser apenas lembrado como um grande general romano, e Pompeu seria considerado o melhor general de sua geração. No entanto, o que aconteceria depois é um mistério. Será que a República Romana iria cair quando? Pois, mesmo que César não se tornasse ditador perpétuo, a República Romana estava destinada a cair. Deixem nos comentários o que vocês acham que mudaria se César chegasse a um acordo com o Senado. Por que as legiões de Júlio César obedeceram sua ordem de cruzar o Rubicão e lutar contra a República? César era um poderoso general romano, lutou muitas batalhas, em cada batalha ganhava mais fama e a lealdade dos seus soldados. César, ao voltar a Roma, teria 2 opções: ou cruzaria o Rubicão como um civil e depois iria acertar as contas com a justiça romana. É bem provável que ele seria preso ou até morto. Ou então César avançaria com suas legiões e começaria uma guerra civil. Júlio César teve um sucesso espetacular e simpatizou com a classe média e baixa de Roma.
Os soldados sob seu comando provavelmente participaram de campanhas lucrativas e glória. Alguns desses soldados, e especialmente os centuriões, já estavam sob o comando de César há anos, o que também cria um vínculo de lealdade. Não apenas isso, mas quando você luta e serve, com certeza ajuda a ter objetivos elevados e ética. Os soldados lutavam lado a lado, eram, literalmente, companheiros de barraca. Não creio que muitos iriam realmente querer ir contra seus companheiros ou abandoná-los por causa da República. A maioria seguiria o que sua unidade estava fazendo, o que provavelmente era o que seus sargentos queriam, a maioria dos quais teria tido longos anos servindo sob o comando de César. Outro fator que é um dos mais importantes é que após as reformas de Mário, os soldados eram pagos pelos seus generais e não pela República. Esse era outro motivo dos soldados romanos da República serem tão leais aos seus generais. Além disso, a República não era um governo para o povo comum. Os líderes das forças contra César estavam lutando para restabelecer a primazia do Senado às custas do povo de Roma e não apenas do Senado, mas uma seleção restrita de aristocratas de certas famílias em Roma. Antes de cruzar o Rubicão, César fez um poderoso discurso na frente das tropas reunidas, no qual argumentou que o Senado estava nas garras de um pequeno grupo de extremistas cujo único objetivo era destruí-lo. Além disso, ele apontou para Marco Antônio e Quintus Cassius, que era tribuno, e fugiu para o acampamento de César, por ter sido intimidado por seus inimigos. Assim, ele alegou estar defendendo os direitos dos tribunos. Ele culpou Pompeu, seu ex-parceiro, que ele alegou ter sido seduzido por seus inimigos, embora ele próprio sempre tenha apoiado Pompeu. Por fim, ele enfatizou sua própria moderação e desejo de uma solução pacífica. O discurso evidentemente convenceu os soldados. Assim sendo, César cruzou o Rubicão. Sabendo disso, Pompeu e os senadores fugiram para o sul da Itália para recrutar mais soldados. Nesse momento a guerra civil tinha começado.